Os protestos antirracismo multiplicam-se em todo o mundo. Os ativistas têm vindo a organizar marchas de protesto desde a morte de George Floyd em Minneapolis e a derrubar estátuas de traficantes de escravos e de figuras da era colonial que agora são consideradas ofensivas à causa. É provavelmente a primeira vez na história da escravidão que a comunidade branca, o sistema branco, por assim dizer, é extremamente cooperativo. Nunca houve esta cooperação em torno do racismo para o erradicar. Na minha opinião, a próxima coisa que deve ser derrubada é o racismo. No entanto, o debate divide opiniões. Há quem defenda que derrubar monumentos históricos é como apagar a história. Acho que nunca é bom destruir o passado. Penso que há algo bastante peculiar em exigir a destruição ou a remoção de estátuas de pessoas que morreram há mais de um século. Parece-me um estranho desvio de coisas mais importantes. As pessoas que se juntam a estes movimentos de protesto têm origens muito diferentes, mas partilham a mesma causa e prometem continuar a luta que pede o fim do racismo. É preciso ter muito cuidado com estas questões, porque todo o Império, todo o Reino Unido, as universidades, as cidades, a indústria, foi completamente construído com materiais, recursos e riquezas retirados de outras zonas do mundo. A estátua do rei Leopoldo II também foi vandalizada na Bélgica. Os movimentos defendem que a morte do cidadão afro-americano nos Estados Unidos ilustra a violência policial que existe e pretendem acabar com as injustiças raciais que as minorias enfrentam também na Europa. A efígie do rei Leopoldo II está em perigo em Bruxelas após a morte do afro-americano George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos, trazer à memória dos belgas os excessos do monarca no antigo Congo. Nos últimos dias, várias estátuas do rei Leopoldo II foram pintadas de vermelho emulando sangue e foi lançada uma iniciativa popular de coleta de assinaturas para remover as imagens do monarca, famoso por explorar os recursos nativos do Congo colonial e responsável por entre 10 e 15 milhões de mortes naquele país. Leopoldo II iniciou sua expedição ao Congo em 1879 e 6 anos depois ele foi reconhecido como território pertencente à Bélgica. Com a colonização do território africano, o monarca transformou a Bélgica em uma potência imperialista com a exploração dos recursos do Congo, rico em materiais como a borracha. Partidos pediram ao governo da capital belga a criação de um grupo de trabalho para descolonizar o espaço público através da revisão e eliminação dos nomes de ruas e praças que contêm referências à história colonial do país. A Prefeitura de Bristol, no Reino Unido, retirou a estátua de Edward Colston do Rio nesta quinta-feira. Colston era um comerciante de escravos do século XVII. Manifestantes do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, derrubaram um monumento erguido em 1895 no centro da cidade e o levaram pelas ruas até o porto e depois jogaram no rio. A Prefeitura de Londres e outras instituições do Reino Unido vão analisar estátuas de comerciantes de escravos para substituí-las por monumentos que reflitam a diversidade racial e cultural do país. Na capital inglesa, nesta terça-feira, foi retirado o pedestal de uma estátua do proprietário de escravos Robert Milligan, que estava em frente ao Docklands Museum, perto do rio Tamisa. Enquanto isso, continuam os protestos no mundo todo em repúdio ao assassinato do americano George Floyd, um homem negro sufocado até a morte durante uma abordagem policial por agentes brancos.